Provérbios capítulo 1, versículo 20. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei do meu espírito sobre vós, e vos farei saber as minhas palavras. Amém? Glória a Deus pela leitura da palavra do Senhor. Primeira menção bíblica que conhecemos a respeito do derramamento do Espírito Santo. Menção bíblica, tá? Olha o que nós estamos falando. Eu creio, amados, que falar sobre o poder do Espírito em nossos dias, para alguns espectadores, e eu nem entendo por que no nosso meio brotam pessoas preocupadas em desacreditarem, de tirar o crédito das coisas relativas ao poder do Espírito Santo. Hoje nós temos um número de céticos espalhados aí por meio dos crentes, dos cristãos, e que tem nome de crente, né? Mas que são céticos, são incrédulos. Sempre tem, mas em nossa época parece que esse negócio está procriando e dando... É próprio, né? Da apostasia. Mas nós queremos falar aqui porque eu particularmente quero falar sobre por que creio na plenitude do Espírito. Por que creio? Por que eu confio? Por que eu descanso nessa verdade? E por que eu sou também ferrenho contra os que pregam o contrário? É meu direito de discordar. Sem dúvida alguma, a crescente apostasia leva muitos crentes ao abandono das coisas do Espírito, como santidade, dons espirituais, milagres, fé, confiança e respeito à palavra de Deus, né? Essas coisas, esses termos são coisa do passado e de um passado distante para alguns, mas nem todos estão neste universo decadente. Por isso, essa noite, repito, por que eu creio na vigência dos dons? Por que eu creio no derramamento do Espírito em nossos dias? Por que eu não mudei de ideia quando eu já vi pastor que se diz pentecostal dizer que não crê que em nossos dias haja revestimento de poder? Não crê que haja revestimento de poder para os nossos dias. Por que isso? Eu não entro nessa onda. E creio que a maioria, irmãos, vai nessa onda porque cai naquela contradição dos seminários, alguns seminários, onde doutores, escritores famosos, escrevem coisas avessas relativas ao poder do Espírito. E aí, não sei se é preguiça, se é má intenção, se é o fato de terem abandonado a fé, muitos abraçam esse equívoco de achar que em nossos dias não se faz mais necessário essa coisa de poder, essa coisa de milagres. Não obstante, em alguns lugares, em muitos lugares, homens e mulheres de Deus mantêm sua vida de retidão, mantêm a sua vida de oração, mantêm sua vida em submissão ao poder do Espírito. Então eu quero justificar aqui o porquê que eu creio na vigência dos dons espirituais, no batismo com o Espírito Santo, na evidência do falar em línguas. Eu creio nessa coisa da plenitude, esse negócio dos milagres. Continuo crendo, e agora crendo mais do que antes. O tempo passa, e quanto mais nós vamos conhecendo a Deus, vamos ficando, mais enraizados nessa realidade espiritual. Primeiro, porque creio na plenitude do Espírito para os nossos dias, por causa do princípio da regeneração. Por causa do princípio da regeneração. E por que isso, irmãos? Porque Deus, Ele trabalha com regeneração e não com degeneração. Os irmãos entenderam? Então esse é o primeiro princípio, o princípio da regeneração.
Os irmãos sabem que em nossos dias, mesmo com tantos seminários, digo no secularismo em geral, por incrível que pareça, você vai para a escola e estuda duas correntes de pensamento a respeito da existência do ser humano. Você estuda a teoria evolucionista e a teoria criacionista. Pasmem, porque miseravelmente você vai ouvir jornalistas e a cúpula mundial, na hora em que vão falar sobre pessoas que viveram há 200 anos, 300 anos, tipos de animais, fósseis, eles vão falar assim: nessa época evolutiva, ou aquela coisa mais ignorante que eu já ouvi falar, que inclusive é ensinada em escolas, por que a girafa tem um pescoço comprido, e eles dizem que é porque a girafa começou a comer, e aí a árvore foi crescendo, e ela teve a necessidade de esticar o pescoço, e aí ela ficou com o pescoço comprido. Mas ela só esticou até 6 metros, né, mais ou menos, porque se tem árvore é muito mais alto. Por que a girafa não continuou crescendo o pescoço? Quem sabe ela conseguiria pastar na lua. Porque a gente vê essa ideia louca que é uma teoria. O evolucionismo é teoria. Mas aí você vê repórteres, você vê pessoas aí que dizem que são estudiosas. Você vê ensinando aqui era oceano antigamente, por isso esses fósseis de peixe estão aqui. Essa criatura aqui no outro tempo, ela era, vamos dizer assim, esse animal aqui evoluiu. Ou então coloca aquela figura do chimpanzézinho que vai vir um homem, por aí vai. Essas maluquices. E a gente sabe, irmãos, e se ensina, aliás, continuam ensinando, que o homem surgiu de um efeito estufa, onde se gerou uma proteína que virou uma bactéria, e essa bactéria inteligente começou a criar tudo. E aí criou o macaco foi evoluindo, virou homem, mas até hoje ainda tem macaco, que eu não sei qual foi o motivo. O que aconteceu? A máquina quebrou, a de evoluir? E o mais interessante, até hoje, não tem um estudioso desse, um sábio desse, que apresente para nós o elo da evolução. Porque não existe. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que no princípio evolucionista, o ignorante cria o sábio. Então você vai para a escola, hoje as escolas de hoje em dia é assim, você vai aprendendo tudo, volta de lá sem cérebro, você volta vazio, porque é uma desinformação. Então, o que ocorre? Acredita-se, o princípio deles é que o ser humano está evoluindo, porém a verdadeira ciência ensina o contrário. O universo está morrendo, o universo está em degeneração, e basta você olhar para o ser humano que você vai entender do que estamos falando. Você não nasce velho e fica novo, você nasce novo e fica velho e morre. Ora, você está regenerando ou degenerando? Nosso homem exterior está em degeneração, o universo está em degeneração, estrelas estão morrendo. Não existe essa coisa de um ser impessoal criar o pessoal. É o contrário. O princípio da vida é que o inteligente ensina o ignorante. Isso é o princípio da vida. O outro princípio é que no mundo as coisas começam novas e ficam velhas. Pronto, são degenerativas. Porém, nas coisas de Deus, tudo começa num estado, né, de degeneração e vai para regeneração. Pois a Bíblia diz: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ou vá se corrompendo, o interior todavia vai se renovando. Por quê? Estamos falando da obra da redenção em nós. Nosso homem interior fica novo, enquanto que o outro que é dependente das coisas desse mundo, o nosso corpo, ele vai se degenerando. Bom, partindo do princípio da regeneração, como é que no princípio Deus dotou o homem de capacidade espiritual, milagres que aconteceram, coisas sobrenaturais, e quando chega em nossos dias, não precisa mais não. Essa coisa de espírito, poder do espírito, dons, foi para o passado. Por quê, irmão?
degenerou, começamos lá no alto e terminamos aqui embaixo, esse princípio é falso. O princípio de você começar no milagre e terminar na razão é falso. O princípio de você começar na fé e terminar cético é falso. O princípio de você começar crendo e terminar não acreditando em nada é falso. O princípio de você começar, nasceu de novo e agora você é um pervertido, é falso. Esse princípio não é divino, é humano, é próprio dos decadentes. Esse princípio de você começar com a teologia e terminar com filosofia é falso. E hoje, por incrível que pareça, há escolas teológicas aqui perto que dizem que quando você sair da escola teológica, você tem que sair duvidando e não crendo. Só que o princípio de sair duvidando é filosofia. Mas você não foi estudar teologia? Então, meu irmão, sai fora dessa Babilônia. Você não percebeu que quem está lá te ensinando é falso? Você não percebeu que o que eles estão ensinando, esse leite tem micróbio? Você não percebeu que essa comida está estragada? O princípio divino, irmãos, é regeneração e nunca degeneração. Segundo, por que eu creio na plenitude do Espírito? Por causa da lei da proporção. Lei da proporção. Por que, irmãos? Lei da proporção. Romanos 5:20. O que diz o texto? Onde abundou o pecado, fez o quê? Superabundou a graça. Não está dizendo que aonde superabundou a graça, aonde abundou a graça, superabundou o pecado. Não está escrito isso. Está escrito o contrário. Quando o pecado se multiplica, Deus aumenta a graça sobre isso. O Senhor dá ao homem condição de vencê-lo. E não esse bando de pessoas que dizem que são pervertidas, ou é outro nome que eles usam, depravados. E esses depravados hoje são crentes, por causa de um carimbo de jurisprudência, eles são crentes. Ou seja, nós começamos santos e agora ficamos depravados. Ou seja, você começa na graça, termina na maldição. A lei da proporção nos ensina que onde o pecado abundou, superabundou a graça. Em outras palavras, se os apóstolos no passado precisaram de poder, o que dizer da nossa época? Quer dizer que hoje está cheio de santinhos aí? Quem assiste a TV aberta aí sabe do que eu estou falando. A Bíblia diz que por se multiplicar o pecado, o amor de muitos haveria de se esfriar. E como que Deus reage nesse caso? Termina com o Senhor, o Espírito Santo cabisbaixo, dizendo: perdemos, é isso? É assim? Como é que a igreja, irmãos, começa lá no alto e vai terminar lá embaixo? Os crentes começam vivendo intimamente com Deus e agora eles ouvem falar de Deus uma vez por mês, uma vez por ano, é assim? Lê os textos bíblicos, duvida de tudo. É assim, irmãos, isso aí é evangelho? Esse é o princípio? Eu não creio num Deus que começa nos enchendo e termina nos esvaziando. Eu creio num Deus que começa quando nós estamos vazios e Ele conclui nos enchendo. A tendência para nós, irmãos, é nos tornarmos mais fortes, porque é lei da proporção. Onde abunda o pecado, superabunda a graça. A mesma lei se aplica, irmãos, no confronto com as ações do diabo. É por isso que na nossa Bíblia tem lá um arsenal de Efésios capítulo 6. É por isso que Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição de fortalezas. É por isso que Jesus disse: esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome vão dar água de açúcar para o endemoniado? Ou será que a nossa Bíblia diz: esses sinais seguirão os que crerem em meu nome? Em meu nome. Eles mandarão o cara para o hospital porque ele está com um ataque, um surto psicótico? Porque ultimamente é uma vergonha alguém dizer para mim que crê no poder de Deus, se é que crê.
confundir demônio com surto psicótico, confundir demônio com esquizofrenia, não saber distinguir uma coisa da outra, conseguir escutar, assistir demônio cantando hino, irmãos, pessoa endemoniada cantando, eles deixam, eles não sabem mais discernir, estão cegos, e você vai me dizer que isso é normal? Não, isso chama-se apostasia, isso chama-se morte espiritual, isso chama-se decadência. Rico sou, de nada tenho falta, aqui tem todas as matérias que as faculdades ensinam, nós sabemos tudo, somos doutos nisso, doutos naquilo, o que nós precisamos, a gente não tem mais esse negócio de fé, a gente compra, porque nós temos poder aquisitivo elevado. Rico sou, e de nada tenho falta, e não sabes que és um pobre, cego, nu e desgraçado. Aconselho-te que compre de mim ouro refinado no fogo para te enriqueceres, vestes brancas para cobrir a tua nudez, a fim de que não se veja a tua vergonha, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que tu vejas. Quem falou isso? Foi Jesus, Apocalipse capítulo 3. Sou eu que falei, não, quem falou foi Jesus. Se você não gostar, reclama na administração lá em cima. Ou você vai me dizer também que eu não posso falar isso. Só me falta essa, né? Quer dizer que eu não posso repetir as palavras de Jesus, porque eu sou grosseiro, bonitinho, gracinha, muito engraçadinho, muito bonitinho pro meu gosto. Eu não posso repetir as palavras de Jesus, porque é a palavra dele quem diz isso. O que é? Eu tenho que agradar a plateia, então? Eu tenho que fazer todo mundo ficar rindo? Você vai tomar uma morfina para você não sentir o calor do inferno? Eu acho que não, né? Eu acho que não. Então, quando nós vamos confrontar com os demônios, a não ser que você me convença de que esse mundo que nós estamos vivendo não precisa de confronto com o quê, irmão? Os demônios se converteram tudo. Os demônios agora são educados. Dá para ver. Você assiste aí as novelas da vida, vê as Olimpíadas da vida, vai olhando, vai ver o que as plateias falam contra isso aqui, ó. Vai ver e você vai saber com quem que você está lidando. De vez em quando vem um sem noção, sem cérebro, e me pergunta por que isso está aqui em cima. De vez em quando você vai ver isso. Só para você ter uma ideia, irmãos, de que o mundo jaz no maligno. A única coisa vermelha aqui que nós amamos é o sangue de Jesus. Sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Glória a Deus, porque Ele morreu em nosso lugar. Então eu não creio, irmãos, num movimento espiritual que começou lá no topo, vai terminar no esgoto. Pelo contrário, Salmo 40 diz que o salmista, ele diz: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele, se inclinando, ouviu o meu clamor. Tirou os meus pés de onde? Da montanha? Não, de um charco de lodo. Isso é um princípio divino. E mandou para onde? Para baixo ou para cima? Para cima. E me colocou sobre uma rocha, e colocou em meus lábios um cântico de louvor ao Senhor. Então, a coisa começa evoluindo, subindo, melhorando e não piorando. Não posso acreditar num crente que começou forte e agora está depravado e fraco. Isso aí é certo do ponto de vista dos politicamente corretos. Como eu não sou politicamente correto, eu vou ficar com a Bíblia. Quem quiser entrar para o lado dos progressistas, vai fundo, estou fora. Item 3. Por que eu creio? Eu creio na plenitude do Espírito. Princípio da revelação divina. Por que princípio da revelação divina? Porque o princípio da revelação divina, irmãos, ela é progressiva. Ela começa lá nos patriarcas. A gente já começa lá com o milagre da arca. A gente já começa lá no passado com o milagre da confusão das línguas. E lá você ouve falar da semente da mulher, a gente ouve falar do descendente de Abraão. A coisa vai evoluindo, chega na lei de Moisés. A lei não era escrita, era passada por tradição, mas agora, no pacto mosaico, ela está em tábuas de pedra. Agora os homens têm leis civis, leis militares, leis de toda sorte. A coisa cresceu, tomou forma,
E de repente, aquele Espírito, aquele Deus que só podia se manifestar no tabernáculo, e aquele Deus que visitava e enchia somente alguns homens, como sacerdotes, profetas, reis, juízes, agora, na nova aliança, ele mora no crente, a coisa tomou forma, a lei já não é mais gravada em tábuas de pedra, agora ela é gravada no nosso coração, ou seja, nós começamos lá embaixo, nos patriarcas, e a coisa foi tomando, lá é fundamento, fomos tomando forma e chegamos ao nosso tempo. Como? Começamos pelo Espírito, como disse Paulo aos Gálatas, e vamos terminar na carne? Não, irmãos, porque nós estamos num princípio de revelação. O cordeiro, a princípio, era o semente da mulher, era o descendente de Abraão, era o profeta maior que Moisés, enfim. Depois chega lá, já vai chegando em Isaías, eis que a virgem conceberá. A virgem vai conceber. Um menino, Isaías 9,6, um menino nos nasceu, filho se nos deu, então a coisa vai clareando. E finalmente João Batista, no capítulo 1 de João, versículo 29, ele diz: eis aí, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, já apontando para Jesus. O que nós estamos vendo aí, irmãos? Uma revelação que vai tomando forma. As coisas de Deus, as revelações de Deus, irmãos, elas são progressivas. Elas vão clareando, elas não vão escurecendo. Na apostasia, você cria num monte de coisa hoje, você nem acredita que o povo atravessou o Mar Vermelho a pés enxutos. Só falta alguns crentes acreditarem que tinha submarino na época. Tinha um túnel. Daqui a pouco estão achando escavação arqueológica, o túnel que Moisés passou por dentro do mar. Com quase 3 milhões de pessoas. Irmãos. Disseram que lá tinha uma maré, a maré conseguia secar aquele tanto d'água, o povo passava com a areia sequinha no pé. Foi tudo numa noite, o negócio é... Por que isso, queridos? Porque eles começam no clarão, vão terminar na escuridão. Eles começam lá em cima, no topo, e vão terminar lá embaixo. E por que isso acontece? O nome disso é apostasia. Então, para que plenitude do Espírito? Eles não creem em plenitude, eles creem no contrário. Começa forte e termina fraco. Começa cheio e termina vazio. Começa alegre e termina triste. Por isso você vai ver esse número exacerbado de crentes se matando. Aqui na nossa cidade tivemos um punhado. Pastor se matando. Missionário se matando. Por que isso acontece? E você não acredita que nós estamos numa apostasia? Estamos numa apostasia. Todos? Não, claro que não. Mas estamos falando daqueles que começaram, irmãos, olhando os sacrifícios da antiga aliança, depois do sacrifício de Jesus, que foi único e suficiente, o famoso tetelestai, o de João 19,30, ou seja, está consumado. Mas não. Agora você encontra um monte de herege apóstata aparecendo aí falando: acabou esse negócio de sacrifício, porque eles estão caídos. Porque biblicamente não há como se relacionar com Deus sem sacrifício. Porque biblicamente Jesus disse: só os que vierem a mim é que carregam a cruz, e os que não foi a ele, está aí crendo num Jesus sem cruz, ou seja, nos inimigos da cruz. Mas Jesus diz que aqueles que o seguem devem tomar a sua cruz. Só falta alguém me dizer que isso é uma força de linguagem, isso aí é uma coisa filosófica que Jesus disse, não é bem isso que ele queria dizer. Só me falta essa. E não é difícil escutar isso aí. E eu não estou falando porque eu escutei falar por aí, é porque eu conheço quem fala isso. E eu sei que não só os que aparecem na live, como também eu conheço muitos que falam isso, que dizem que essa coisa de sacrifício foi só para o passado, para os nossos dias não tem isso não. Esqueceram de avisar o Espírito Santo, porque é bom repetir, não só o que eu falei de carregar a cruz, mas é só você olhar lá como é que é o culto do Novo Testamento por Paulo, em Romanos 12. Diz ele que ali a gente tem que, oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo. É o que o texto diz. Em Judas, estão sendo lembrados aqui pelos irmãos, eles gostam de interagir, que em Judas diz que muitos se infiltraram, Judas 4, muitos se infiltraram no meio dos santos para tirar o efeito, irmãos, espiritual da igreja do Senhor. Tirar o efeito, sabe? Esse é o objetivo.
E quando você é mal informado, você aceita as baboseiras que eles falam. Você quer que eu te diga uma coisa? Eu creio no que a Bíblia Sagrada diz. Não, mas quem falou é o doutor fulano. Tá, eu respeito os doutores, claro. É só eles não falarem besteira. É só eles não tentarem adulterar um texto. Deixa eu dar um exemplo de um doutor adulterado. Um exemplo. Já falei isso aqui. Ele pega o texto que diz que 5 virgens imprudentes ficam para trás. E as 5 prudentes entraram. Sabe qual é a conclusão do doutor? Se ficaram para trás é porque não eram crentes. Elas não tinham azeite, que é símbolo do Espírito. Portanto, elas não tinham o Espírito Santo. Elas não eram crentes. Só as outras 5 que eram. Sabe por que o abençoado está falando isso? Para defender a porcaria da teologia na qual ele é formado. Mas essa droga não é teologia. Esse lixo tem outro nome. Chama-se heresia, apostasia. Porque é só você ler o texto e vai ver que eram 10 virgens, não eram 5. E 10 virgens são crentes. Representa o reino de Deus. E o que 5 disseram? As imprudentes disseram para as prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque não temos? Não, porque o nosso está acabando. Então tinha, era crente. Vocês estão entendendo o que é um doutor defendendo porcaria? É isso, mas não é doutor? É, mas um doutor herege. Ah, mas ele escreveu milhões de livros. Ele pode escrever o que ele quiser, mas ele é um herege. O diabo, irmãos, era mais importante que esses doutores. E não caiu? Quer mais sabedoria do que o Lúcifer? Do que o querubim? Famoso querubim? Então, irmãos, e ele não caiu? Por que os doutores da Europa e outros aí não estão caídos? Ou pelo menos se equivocaram naquilo que estavam falando? Por que esse respeito pela heresia? Por que algumas pessoas, irmãos, ficam pisando em casca de ovos para falar com esses hereges? É por isso que eles estão infiltrados. Ninguém, irmãos, bate na cabeça do lobo. Esse é o problema, irmãos. Eu aprendi uma coisa, querido. Toda cobra que eu encontrei pela frente, quebrei no pau. Eu não aliso cobra. A Eva ainda foi escutar a conversa da cobra. Olha o problema que ela arrumou. Eu não escuto conversa de cobra. Eu não passo a mão na cabeça dela. Todos que eu encontrei, só teve um que fugiu de mim, até hoje. O resto eu matei. Né? O pessoal aí do reino dos animais aí, sei lá, fêmea, se é o nome que se dá, não escute isso, né? Não, mas o quê? Eu vou deixar ela me picar. Muito engraçado. E depois? Que a cobra fique viúva, filho. Ou fique viúvo, sei lá. Eu não. Por que eu creio na plenitude do Espírito, irmão? Os irmãos sabem que o Antigo Testamento é um desenho, tipologia, figuras. Tudo que foi escrito na Antiga Aliança, irmãos, figuras, desenhos. Mas esses desenhos deixam de ser desenhos e vão para a figura, como se diz? Deixam de ser desenhos e vão para a imagem real. Mas os que são contra a plenitude do Espírito começam de quê? Da imagem real para o desenho. Não, nós saímos do desenho. A Antiga Aliança, irmãos, é um desenho. Sempre nós falamos isso. Qual é a progressão? Sai do desenho para a imagem real. Sai do sangue de animais para o sangue de Jesus. Então isso sai da lei gravada em pedra para a lei gravada no nosso coração. Isso é crescente, é evolutiva. Item 4. Por que eu creio na plenitude do Espírito? Por causa do princípio hierárquico das naturezas. Por que eu creio na plenitude do Espírito? Por causa do princípio hierárquico das naturezas. Primeiro não é, irmãos, o material para o espiritual. O mundo surgiu, foi criado de cima para baixo, não de baixo para cima. Em outras palavras, é o espiritual que comanda. Quando o homem cai espiritualmente, onde que está a cura dele? No espiritual. Ele se afastou de Deus. Então, o espiritual vem sempre primeiro. A criação e a restauração do homem, igualmente. Começamos no espiritual e vamos terminar no carnal? Caímos, irmãos, do sobrenatural para o natural, é isso, como eu disse anteriormente? É isso mesmo? Nós começamos lá em cima e vamos terminar na lama? Ou é o contrário? A tendência, irmãos, é melhorar.
Sabe por que alguns casamentos eles têm problema? Por falta da renovação. Cabe aqui, falando de plenitude, de desenvolvimento, de regeneração, um casamento, irmãos, é como um prédio. Os construtores entendidos no assunto podem me corrigir aí. Mas dizem que depois que você constrói, ele se ajusta. Vai recebendo peso, ele vai se ajustando. Isso é o que dizem. Num casamento, a tendência dele, irmãos, é ele melhorar e não piorar. Não é degenerar. Ah, quando eu casei eu era apaixonado, agora cada um para lá e outro para cá. Não, isso é degeneração. A tendência de um casamento é, com o passar do tempo, o casal vai chegando mais perto um do outro. Vai ficando mais companheiro. Vai ficando mais tolerante. Sabe? Ao contrário de começar com aquele fogo da carne que é a paixão, só paixão, porque paixão não sustenta casamento. Aí você tem que viajar toda semana para a mulher não te largar. Você tem que levá-la para o restaurante toda semana, senão ela te larga. Um casamento, irmãos, tem que superar essas coisas. Ele não pode ser baseado nisso. Há casamentos que são baseados em roupa, que a mulher ganha, cartão sem limite. Senão, o Ricardão vem com um cartão ilimitado e ela larga do cara. Mas o que é isso? É degeneração. O que é uma coisa progressiva, crescente? Quando essa coisa é feita em Deus. Até porque o casamento é uma coisa instituída, uma instituição divina. Então, a tendência é, o tempo passa, você vai se ajustando, vai ficando mais próximo, vai se apaixonando mais, amando mais. A tendência é essa. E na vida cristã, se você começou lá em cima e agora diz, antigamente você sabia como é que eu orava? Precisa ver, pastor, eu li a Bíblia, sabe? Com aquela sede. E hoje quando ele fala, sai escorpião de um lado, barata do outro, cai areia pelos ouvidos, porque você morreu. Não é Deus que deixou de ser, não é o Espírito que parou de falar, você morreu. Eu orava muito, pastor, você precisava ver. Eu orava quando você era vivo, porque agora você morreu. Eu lia, pastor, eu amava ler a Bíblia, claro. Defunto não lê, filho. Pastor, eu não perdi eu apaixonado por estar nas reuniões na casa do Senhor, mas hoje em dia, assim, eu não tenho mais aquela vontade, porque você morreu. Se você não tomar cuidado, você vai se degenerando. É só você sair do reino do Espírito para o reino do mundo, o reino das trevas, que você vai entender do que eu estou falando. Você não sente falta, sede de Deus. Quem se aproxima de Deus, irmãos, tem sede de Deus. Não é porque você se aproximou dele vai sentir sede, não. Você sente sede de Deus porque você vai, quanto mais você se apega a ele, mais você quer ficar perto dele. Quanto mais você ora, mais você quer orar. Ô pastor, quer que eu te fale a verdade? Tem noite que eu não sei nem o que eu falei com Deus. E eu pergunto, se você não sabe, você acha mesmo que Deus está dando crédito a esse amor seu? Irmãos, a coisa está tão séria, o crente hoje está tão alienado, que tem hora que ele se esquece que ele casou, tem hora que ele perde a mulher de vista dentro de casa, a mulher perde ele de vista, ela chega assim e fala, quem é você? Porque ela não sabe, mas está tão alienado. Agora imagine em relação ao céu. Tem gente, irmão, que já nem quer mais ir para o céu, está querendo arrumar aqui um biongozinho aqui na terra mesmo. Minha casa, minha vida sofrida, eu quero morar assim. Minha vida não, minha casa, minha vida sofrida. Então eles estão querendo morar nesse negócio, nem para o céu mais querem ir, nem se fala mais de ir para o céu. Teve um pastor que ligou para mim, irmãos, e ele, sabe para que ele ligou? Falta do que fazer, né? Ele ligou para dizer para mim que a igreja não vai para o céu. Aí ele nunca mais falou comigo, se faz alguns anos, ele nunca mais, nem ligou, ele não atende mais ligação minha. Sabe por quê? Eu perguntei para ele, e do que Paulo estava falando quando disse que a nossa pátria está no céu? Aí ele desligou, não quis mais falar comigo, foi por causa disso. Porque ele se ele quer morar aqui, paciência, eu não quero, a promessa da igreja é o céu. Mas ele ligou para mim,
fez uma salada lá da Jerusalém, que sobe, que desce, que fica, que vai. E aí fez aquela salada teológica, e eu fiquei esperando. Depois que ele terminou, eu falei, Paulo disse em Filipenses que a gente vai morar no céu. Como é que você desembaraça esse trem? O que é isso, irmãos? Eu não sei se é o caso dele, irmãos, mas algumas pessoas estão trocando o céu, sabe, para viver essa vidinha medíocre. Mas por que isso? Apóstatas. Eu espero que essa noite eu esteja falando para pessoas que estavam agonizando. O pavio estava fumegando, mas que o teu pavio se reacenda essa noite. Que você converse com o Espírito Santo e dizer, Senhor, meu pavio está fumegando. Pessoal nordestino aí, pessoal que foi criado na roça, deve saber do que eu estou falando, do candeeiro, da lamparina, do lampião. Não é do cangaceiro não, é do lampião mesmo. Lampião a querosene, a gente acordava, punha o dedo no nariz, saía cheio de carvão, que a gente dormia com aquele negócio ali, e enchia, né? E tinha que limpar o borrão, porque às vezes a lâmpada ficava fraquinha. Você tirava aquele borrão, cortava, botava querosene e aí ficava aquela lâmpada bonita dentro de casa. Depois foi evoluindo, veio o lampião a gás com aquela camisazinha e tal, e aí depois veio a bateria, e depois chegou a luz elétrica, em alguns lugares. O que é? A coisa foi tomando forma. Foi tomando forma, certo? Então, amados, nessa oportunidade, você que está com o pavio fumegando, o que é? Falta de combustível espiritual, irmãos. Fogo apaga. Você vai acreditando na fala das serpentes nos seminários? Irmãos, diploma não leva ninguém para o céu. Bota uma coisa na sua cabeça. Mas esse camarada aqui ensina na faculdade em Harvard. Ele ensina outro nome aí de uma faculdade famosa. Vamos lá? Cadê os universitários? Harvard. Qual é a outra? Cambridge. Não, Cambridge. O cara ensina em Cambridge. Precisa ver, formadão. Ah, legal. É só ele não dizer besteira. Vai ter que falar dentro desse contexto. Ah, porque ele estudou, então ele é o cara. Sabe tudo. Não erra. Esse é o problema, irmãos. Eis o problema de moleques no púlpito. Eis o problema de crianças com anel de grau, irmãos. Porque eles não trocaram a fralda, irmãos, não conhecem Deus, não são amadurecidos espiritualmente, e aí pegam um diploma. Se você tiver uma cabeça boa, você decora as matérias e passa na prova. Mas os doutores de Deus, irmãos, é ministério que Deus dá. Você não compra esse diploma, não tem como. A Bíblia diz, capítulo 5, não é, de Hebreus, que ninguém toma essa honra para si, lá na faculdade. Não, você pode ir para a faculdade, mas não é lá que você busca isso. Porque ninguém toma essa honra para si, senão aqueles que são chamados segundo Arão. É Deus que escolhe, é Deus que chama. Tá, você pode estudar, mas lembra dos crentes de Bereia? É isso? Os apóstolos ensinavam. O que eles faziam? Amém. Não. A Bíblia diz que eles iam conferir. Vamos ver se é verdade. Eles iam conferir. Mas nós estamos numa época de pessoas preguiçosas, que nem você dando comida na boca querem comer. O que eles querem? Sombra e água fresca, como diz o ditado. E aí acabam se engasgando com coisa estragada. Vão para um seminário, entram andando, saem no rabecão. Porque é o que nós estamos vendo. Pessoas que viviam com Deus, agora eles aprenderam a ser alguns problemáticos coaches. Como? O importante é fazer a plateia chorar e se alegrar. E aí pronto, o show está arrumado, beleza. Como diz o Mateus, beleza. Aí beleza, entendeu? Ele gosta de imitar os outros, ele fala, beleza, tudo dele é beleza. Então, o que acontece? Você entra andando para estudar, quando volta dentro do rabecão. Como aquele cara que disse que era crente, foi estudar, foi para uma faculdade aí, quando voltou, falou para a avó dele, vó, quando eu fui para a faculdade, eu pensei que era Deus que tinha criado o universo.
E ela, cristã fiel, disse: não foi não? Ele disse: não, eu aprendi que não foi não. Ela falou: não, mas para mim foi. Agora eu sei a origem do universo. Então não foi Deus, foi não. Ah, meu filho, então você vai me tirar uma dúvida. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Ele disse: o ovo ou a galinha? Ah, claro que foi a galinha. Tá, e a primeira galinha nasceu como? Ele disse: naturalmente do ovo. Aí ela disse: tá bom, mas o primeiro ovo veio de onde? Ele: deve ter vindo de uma galinha. Aí disse: meu filho, peraí, você não sabe distinguir, não sabe a origem de um ovo e de uma galinha? Se você veio de uma faculdade e não sabe dar para mim a origem de um ovo ou de uma galinha, você está querendo me falar da origem do universo. Entendeu, irmãos? Não sabe discernir da galinha, você não... Uma galinha, a origem de uma galinha ele não sabe. E quer dar definição para o universo. Lembre-se, irmãos, evolução, eu comecei introduzindo o assunto falando isso. Evolução é teoria. E como nós... Tá, irmãos? Não, e como a ciência, ela vive de experimento e observação, e como não há o elo da evolução, a evolução continua sendo teoria. Teoria científica, mas é teoria, não tem nada aí de concreto. Só teoria, especulação. E no criacionismo? Criacionismo, já que a ciência depende de algo imanente, ou seja, ela depende de observação e de experimento, e nós não podemos pegar uma parte de Deus para levar para o laboratório, é considerado pela ciência que nós também defendemos teoria. Amém? E por que os ignorantes vêm me dizer que evolucionismo é ciência? Não é ciência, é teoria científica. E para de falar besteira. Para que a teimosia? Se vai discutir comigo, me traz o elo da evolução que eu sento para aprender. Senão não fico falando besteira, é teoria. Agora, os dois defendem fé. Eu defendo a fé num Deus que criou o universo. E os outros? Acredito que foi uma bactéria. Acredito que você quiser uma proteína, sei lá o quê. Mas você acredita no materialismo, eu acredito na coisa espiritual. Ela está mais dentro, né? Você quer, só para não chamar Deus de Deus, do Criador do universo, você dá o nome de bactéria. Macaco, sei lá a porcaria com o nome que você dá. Amém, amados? Tudo bem até aqui? Ninguém me jogou tomate nem pedra, também não dá? Aí complica, né? De onde veio? Ah, para ter o ovo tem que ter a galinha, mas aí de onde veio a galinha? E aí, meu irmão? Acabou o negócio aí, o rolo tá arrumado. O princípio, porque eu creio na plenitude do Espírito. O princípio da origem da igreja. O princípio que nos leva a entender a origem da igreja. Onde que a igreja nasce? Está escrito em João capítulo 3, versículo 6. Que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. De onde a igreja nasce? Do Espírito. De onde ela vem? De cima. Ora, se ela vem de cima e ela é do Espírito, por que vocês querem que ela termine na carne? Algum tempo atrás, alguns pastores foram fazer um curso no Rio de Janeiro. E esse curso, quem dava, era um pastor desviado da Igreja Batista. O professor era um apóstata, um homem herético, um homem caído. E os pastores daqui foram estudar com essa coisa aí, com esse camarada problemático. E eu sei, porque eu conheço alguns deles que estavam lá e um deles testemunhou isso para mim. Pregador famoso. E disse que esse camarada que estava ensinando psicanálise, parece que ensinando psicanálise. Um deles é o teu sogro. Chegou lá, irmão, disse que o abençoado falou o seguinte, que Jesus, chamou Jesus de canalha, chamou Jesus de descarado, xingou Jesus, ofendeu Jesus. Bom, e aí 2 pastores tentaram falar, ele mandou calar a boca, porque ali a sala de aula era dele. Só, irmãos, que ele precisa aprender uma coisa, que ele não... Eu, pelo menos, teria abandonado na hora. Eu não vou estudar com um demônio, porque isso aí, para mim, é o diabo, fazendo graça.
cavalo estava lá ensinando. Ou eu vou escutar o quê? Aprender o quê com essa coisa? Não tem nada para aprender com ele. E eu admiro que os pastores não se levantaram e disseram para ele: olha só, você pode ensinar o que quiser, a sala de aula pode ser sua, mas você está nos assediando, porque isso é assédio. Você está denegrindo o nosso Senhor. Ele não se ofende disso, mas não é ele que você está ofendendo, porque quem é você para ofendê-lo? Você está ofendendo a nós. Tem lei para isso? Eu acho que ainda tem, né? Eu vou falar: meu amigo, eu particularmente falaria, não se escandalize. Lá fora a gente vai conversar sobre isso. Porque você está nos seus domínios, lá na rua você não está não. Lá a gente conversa sobre isso abertamente, lá eu posso falar o que eu quero. Você está me ameaçando? Não, eu só estou te avisando que a gente vai conversar lá fora. Se você quer chamar alguém para te proteger, porque você só tem moral aqui dentro, mas lá fora pode chamar quem você quiser, mas lá fora a gente vai conversar. E eu louvo a Deus, irmãos, porque na Ilha Grande um cara tentou fazer o que ele fez. Adivinha o que aconteceu com ele? Caiu endemoniado. Não chegou a cair, mas ficou endemoniado sentado à mesa. Por que esse daí também não caiu, irmãos? O que está acontecendo com esses pastores? Sabe o que é isso, irmãos? Eles preferem esse diploma sujo. Um diploma sujo. Para quê? Para se engrandecer? Eu não sei, que eu não sou juiz. Para que você quer esse diploma? Porque até o que eu saiba, eles não usam para nada. Está faltando espiritualidade, irmãos. Esse que me falou, disse, eu contei para ele a experiência, porque ele esteve lá, e eu contei a experiência da Ilha Grande. Ele falou: está precisando de pastores que confronte o diabo. E por que ele não confrontou? Porque ele falou para mim que ele é funcionário da denominação dele. E ele admitiu que ele é canalha. Mole, o cara admitiu. Ele falou para mim. Por quê? Porque é funcionário. Sabe da corrupção, sabe do povo caído, sabe da liderança suja, mas ele está lá porque ele só precisa sustentar a minha família. Em outras palavras, vendeu a alma. E são esses que vão estar numa sala de aula te ensinando lixo. Fica aqui o meu alerta para você que é filho de Deus. Se preocupar, irmãos, cuidado com quem está te ensinando. Cuidado com aqueles que fazem te calar a boca. Onde é que estão os profetas? Você tem medo de falar, e de morrer, de ser preso? Grande coisa. Como já disse no Braveheart, ou no Coração Valente, uma fala do personagem lá, o William Wallace, ele diz: todos vivem, todos morrem, mas nem todos vivem. Porque ele estava dizendo que eles estavam debaixo de uma escravidão, estavam sem liberdade, e aí ele disse isso para libertar, acho que era a Escócia, não é isso? Contra a Inglaterra, um negócio assim, no filme. E ele disse, mas o Wallace, se você falar, você vai morrer. Ele disse: todos morrem, mas nem todos vivem. Cristo nos libertou, irmãos, para sermos livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque eu creio na plenitude do Espírito, principalmente nos nossos dias, mais do que em qualquer outra época, para a gente encerrar. Por causa do princípio das ações do Espírito Santo. Quando eu olho para o Espírito Santo, para as ações do Espírito Santo, eu creio na plenitude do Espírito. E por quê? Oséias capítulo 6, versículo 3, diz o quê? Conheçamos e deixemos de conhecer o Senhor? Não. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que é isso, irmãos? Uma progressão. Você vai melhorar no seu conhecimento de Deus. E conhecimento de Deus não é acúmulo de informação psíquica, não. É muito mais que isso. Repito, uma coisa que eu sempre vou falar, é uma relação entre você e Deus. Lembra do Eliseu? Quando Elias fala: Eliseu, pede-me o que tu quiseres, antes que eu seja tomado de ti, ou seja, tirado de perto de você, antes que eu seja levado ao céu. Eliseu poderia dizer: Elias, eu queria ser muito usado por Deus. Ele fala não. Olha o que ele fala: peço-te que me dê porção, que Deus me dê porção dobrada do Espírito que está sobre ti.
Alguns crentes, irmãos, passaram a orar para que Deus desse porção dobrada do Espírito Santo. Não é isso que o texto diz. Ele diz: eu quero porção dobrada do Espírito que está sobre ti. Em outras palavras, eu quero... Você fez quanto? Que Elias fez, se não me foge a memória, 6 milagres. Eliseu fez 11 em vida. E depois de morto, quando o soldado caiu em cima da ossada dele, o soldado foi ressuscitado. Completou-se 12 milagres. Ele pediu o quê? Porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. Quer dizer então que antes você orava 2 horas, agora você ora 1 hora? Quer dizer que antes você se reunia para buscar a Deus, você passava momentos com o Senhor, agora é quando você eu preciso orar. Como alguém já falou para mim que o negócio não está na revelação da palavra, está aqui, está na cabeça. Por quê? Porque ele trocou o espiritual pelo natural, trocou a transcendência pela imanência, ele trocou as coisas, os milagres e as operações do Espírito por ações humanas. É por isso que você vai ver aquilo que nós falamos anteriormente. Quando alguém cai endemoniado, dá água de açúcar para ele, dá um comprimidinho para ele, e tem alguns que dão até morfina, se duvidar. Por que eu creio na plenitude do Espírito? O princípio das ações do Espírito Santo me levam a crer numa progressão. A igreja não vai ser arrebatada do jeito que está. A igreja do Senhor, irmãos, não vai ser arrebatada com um punhado de crente que não está nem aí com o céu. Crente que nem mais fala no céu. E eu vou falar uma coisa aqui, para você que não é pentecostal, né, é o termo que se usa para que você entenda do que eu estou falando, ou que não tem a plenitude do Espírito, ou não crê, aliás. Para você que foi criado num lugar onde se diz que, não, a gente não crê no batismo, no Espírito Santo, você que foi criado nesse ambiente, você passa pelo crente na rua e fala para ele assim, bom dia e boa tarde. Não tem nada demais nisso, legal. Tem irmãos que falam bom dia, boa tarde. Nós, no nosso meio, temos a tradição de falar a paz do Senhor. Presta atenção no que eu vou te falar. Se você encontrar um irmão que ele está em um lugar onde não tem essa tradição e ele fala bom dia, boa tarde, tá tudo bem. Agora, quando você encontra um crente, irmão, que foi fervoroso e ele passar por você e falar bom dia e boa tarde, aquele boa tarde assim, boa tarde, oi, muito, oi, opa, ei. Você pode observar, a vida espiritual dele foi embora. Não é por causa da fala, presta atenção no que eu estou falando. É porque ele agora já não crê mais nada disso. Alguns anos atrás, havia um falatório, sabe? É questão de roupa, é questão de pintura, é questão de cabelo, um monte de coisa. Aí de repente, liberou geral. O problema está aí? Não, claro que não. O problema é a consciência, não é a doutrina. Porque essas proibições não eram doutrinárias. Mas as pessoas perderam totalmente o interesse pelas coisas espirituais. Veio a decadência. Quando você olha para um púlpito, olha o que eu vou dizer. E ali não tem só homens de Deus sentados. Vocês entenderam o que eu estou falando? A igreja, os crentes olham para o púlpito e veem essas coisas que não deveriam estar ali, irmãos. Está entendendo? Quando ouve-se os crentes sendo, sabe, pressionados para fazer o que os homens querem, não o que Deus quer, isso aí acaba com a vida espiritual, ajuda a derrubar a vida espiritual. Entendeu? Então o que está acontecendo, irmãos? Está acontecendo exatamente uma apostasia. Está acontecendo uma decadência. A Bíblia, irmãos, no que tange ao derramamento do Espírito, ela é ascendente e não decadente. Capítulo 4 de João, uma fonte que salta para a vida eterna. E o capítulo 7, quem crê em mim, como diz as Escrituras, já não é fonte, só a fonte. Rios de água viva fluirão do seu interior. Fluiu, cresceu. Como todo rio do Espírito, ele começa. Isso é um princípio natural, irmão, via espiritual. Quem conhece os Solimões ou o Amazonas, onde ele começa, irmãos, eu já vi. Dá para você pular assim por cima, ó.
Você passa por cima de onde ele nasce. Aquela fita d'água. Mas onde ele deságua? Olha a maior bacia hidrográfica do planeta, que é o Amazonas. É a mais comprida, sabe-se que é maior do que o Nilo hoje, e também é a maior bacia hidrográfica do planeta. E nos 3% de água do planeta, 2% estão no Brasil. Está entendendo? Agora, como é que começa? Um pouquinho d'água. E onde termina? Um grande manancial. Por que você vem me dizer que o Espírito começou no manancial e vai terminar num riacho? O grande problema, irmão, dos pentecostais de hoje, muitos têm a sua consciência ferida. Porque eles acreditavam naqueles homens, que eles achavam que viviam com Deus. E hoje, eles estão fracassados. Tem um pastor conhecido meu, não vou dizer que é amigo, mas conhecido meu, lá em Volta Redonda. Ele era o camarada que vivia envolto nas vigílias, nas orações e tal, fervoroso, mas não tinha maturidade espiritual. Ficou 8 meses nos Estados Unidos, continuou sendo pastor, mas voltou de lá caído. Caído como? Você ia contar para ele uma revelação, ele dava risada, dava uma gargalhada e falava: o que é? Dormiu de barriga cheia? Ele escutava o que eu falava, irmãos, porque se ele não escutasse também, levava uma escovada. Fui entregar uma revelação e saiu andando. Vai que o senhor não tem educação, não? Estou falando com o senhor. Ele voltou sem graça. Fala. E falei. Bom, ele não deve ter gostado da última revelação que eu entreguei para ele, porque eu disse que ele ia perder o ministério dele, ia perder a igreja que estava no comando dele. Ele perdeu as duas coisas. Não precisa acreditar, não. É só acontecer. Falei, quando eu sair daqui, porque eu estava no programa de rádio dele, ele falou: quando eu sair daqui, o senhor perde o ministério. Os obreiros vão tudo embora. E depois o senhor vai perder também o comando da igreja. Eram 6 congregações. Ele perdeu todas elas. Está entendendo? Bom, ele não precisa crer, não. Eu não preciso que você creia. Eu só vou te falar. Agora, se você vai acreditar ou não, o problema é seu. Mas vai acontecer? Claro. Toda é uma coisa de Deus. Então, irmãos, a igreja que nasce no meio dos sinais e prodígios e maravilhas não será arrebatada de outra maneira. A igreja que surgiu no meio dos milagres, com sinais, com prodígios, com maravilhas, com pessoas intrépidas pregando, vai ser arrebatada nesse patamar. Não adianta os inimigos da igreja fazerem o que os homens de Sodoma fizeram. Não vai adiantar. Assim como em Sodoma foram enviados 2 anjos para guardar a família de Ló, para que não fosse destruída, no arrebatamento da igreja, irmãos, os fiéis são guardados. Deus está enviando sobre essa terra anjos para proteger em todas as ações os santos, para acontecer o grande avivamento antes da igreja ser arrebatada. Doa a quem doer. Não adianta fazer jogada, não adianta ameaçar, não adianta fazer gracinha, não vai funcionar. Por quê? Porque Deus está no comando, os faraós da vida que o digam. Olha o que Deus fez no Egito. Você não precisa acreditar. Como é que o povo de Israel entrou lá com milagre? É um tipo da igreja arrebatada. E saiu de lá debaixo de milagres. O Egito ficou estragado. Esse mundo também vai. Porque no arrebatamento da igreja é o que vai acontecer. O mundo vai ficar em frangalhos. Eis o motivo pelo qual todos os presidentes e reis vão aceitar o governo do anticristo. Por quê? Porque o mundo vai estar sem resposta por causa do sobrenatural de Deus. E se você ainda não voltou para Jesus, trata de fazer isso. Porque o ódio que eles vão ter depois do arrebatamento da igreja não é brincadeira, não. Porque primeiro eles vão ser apertados contra a parede. E tudo por causa de quem? Se eles já têm nojo e ódio da igreja do Senhor hoje, imagina depois do arrebatamento, com quem ficar para trás. Por quem não for arrebatado. Imagina você continuar se reunindo. Imagine você com uma Bíblia na mão. E Lucas escreve dizendo que até por parentes e amigos sereis entregues por amor do meu nome. Eles vão entregar. Os parentes vão dizer: esse mal que veio, esse monte de gente, esses acidentes, tudo que aconteceu com esse negócio de arrebatamento, eles vão dizer assim: culpa dos crentes. Vão ter que extinguir esse negócio. Já estão querendo extinguir agora, não vão poder. É impossível. Eles vão ser engolidos. Fiquem olhando. Não adianta espernear, vão ser engolidos, isso é fato. Por quê? Porque a noiva do cordeiro está aqui. Você está provocando a noiva daquele lá de cima.
Isso não vai prestar. Isso não vai prestar. Ele está só dando corda, igual ele fez com o faraó. O faraó pensou que podia competir. Faz gracinha, vai lá, denigre, tenta enxovalhar. À vontade, faz parte. Só que vai chegar a hora de Deus apertar também. Não reclama não, porque vão ser humilhados, vão ser espremidos. Fica olhando aí em volta o que está acontecendo. Louvo a Deus porque nós somos a geração do arrebatamento. Amém, queridos? Você que estava em decadência, hora da ascendência. Você que estava morto, hora de viver. Estava fraco, hora de se fortalecer. Estava caído, hora de pedir graça ao Senhor para ficar de pé. O pecado abundou sobre a tua vida, hora da graça superabundar. Mas não é para te proteger no pecado, é para te arrancar do pecado. Amém? Pai eterno, em o nome bendito de Jesus Cristo, te glorificamos pela tua doce palavra. Que o Senhor, Pai, traga sobre nós essa coisa linda do avivamento. É possível, como nos dias de Elias, escutar o ruído da abundante chuva que vem. Eu te louvo, Pai, porque tu usaste já os teus profetas no tempo da igreja, dos nossos dias, e nós sabemos que muitos, na sua grande maioria, falaram desse grande avivamento, que não vai varrer só a nação brasileira, mas vai varrer as nações da terra, antes do soar da trombeta. E nós estamos agradecidos, meu Senhor, porque existem milhares e milhares e milhões de pessoas ajoelhadas em vários países, orando por esse avivamento. Os homens não sabem, mas quem comanda as nações é o Senhor. Os homens ignoram, mas quem manda no curso da vida é o Senhor. E o teu povo está na terra, a igreja, coluna e esteio da verdade. Portanto, Pai, oramos crendo nesse avivamento e dizendo: ora vem, Senhor, realiza a tua obra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Despede-nos em paz, protegidos e guardados debaixo de tuas mãos eternas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado, em nome de Jesus.